Pessoal, nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre a histologia do sistema respiratório. E aí é importante, antes da gente iniciar, os aspectos histológicos desse sistema, a gente falar um pouquinho, da constituição ali do sistema respiratório. E aí a gente costuma dividir o sistema respiratório em duas regiões, em duas porções. Uma porção que a gente chama de porção condutora, que vai conduzir, vai transportar, filtrar, umedecer e aquecer o ar inspirado, tá certo? E uma porção que a gente chama de porção respiratória, que está lá dentro dos pulmões, tá? Que vai ser responsável pela realização das trocas gasosas propriamente ditas. Então, lembrar que o sistema respiratório ele é formado por duas porções, duas regiões. Uma porção condutora, que conduz esse ar, e à medida que esse ar vai sendo conduzido, ele vai sendo filtrado, umedecido e aquecido, tá? Essa porção condutora é formada pelas fossas nasais, nasofaringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, tá? E uma porção que a gente chama de porção respiratória, que é formada ali pelos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos propriamente ditos. Lembrar que é na porção respiratória que as trocas gasosas elas vão acontecer de forma efetiva. Então é importante eu compreender aí a constituição do sistema respiratório, conseguir compreender todo o caminho que o ar acaba fazendo até chegar lá nos pulmões, onde essa troca gasosa ela vai acontecer. Tá certo? A gente vai falar ao longo da aula da organização ali morfológica de cada uma dessas estruturinhas. Então vamos começar, que essa imagem é muito legal porque ela mostra justamente isso, né? O caminho aqui ó, que o ar vai fazer, até chegar lá nos pulmões, onde essa troca gasosa ela vai acontecer, tá certo? Então, a gente vai ter a oxigenação do sangue, o sangue vai levar esse oxigênio ali para as diversas partes do nosso corpo para que a gente consiga, manter essas células, funcionando adequadamente, beleza? Então, é muito importante vocês compreenderem isso daí, tá? Então, a gente tem aqui, a abertura, da cavidade nasal, a gente vê essa porção inicial aqui que a gente chama de vestíbulo do nariz, a gente tem, na cavidade nasal uma porção que a gente chama de porção respiratória e uma porção mais superior aqui, ó, que a gente chama de porção olfatória, tá certo? Onde as trocas, a percepção, na verdade, de cheiros vai acontecer. A gente tem essa região final aqui da cavidade nasal, que se comunica com a faringe, então a gente chama essa região de nasofaringe, tá? Uma porção da faringe que se comunica com a cavidade bucal, com a cavidade oral, que a gente chama de orofaringe. A gente tem também a parte laríngea da faringe, e aí a gente entra, na traqueia, tá certo? Então, é muito importante conseguir compreender, ali vocês iniciar o estudo, conseguindo ter uma noção geral aí da constituição do sistema respiratório, tá? Dessa porção condutora e da porção ali respiratória. Só lembrando que é na porção respiratória, como o próprio nome diz, que as trocas gasosas elas vão acontecer, tá? Essa porção respiratória ela fica dentro do pulmão, ela é dita intrapulmonar, tá certo? Então vamos começar falando da porção condutora. A porção condutora ela é formada ali pela cavidade nasal, e a cavidade nasal ela tem um vestíbulo, essa região, inicial ali da cavidade nasal, a gente tem duas narinas e essa região mais inicial a gente chama de vestíbulo, tá? Uma região que a gente chama de área olfatória, tá? É onde, uma área respiratória, essa área daqui é a área respiratória, é onde o ar ele vai acabar, entrando, a porta de entrada ali do ar no sistema respiratório, de entrada e de saída, e uma porção ali olfatória, tá? Onde a gente vai ter, nessa região aqui mais superior, é onde essa percepção de cheiro vai acontecer. Então, na cavidade nasal, a gente tem um vestíbulo, essa porção inicial, que logo depois, das narinas, e a gente tem aí uma porção que a gente chama de região respiratória ou área respiratória e uma região
olfatória. A gente vai falar de cada uma dessas regiões ao longo da nossa aula, tá? Então, o vestíbulo, gente, essa porção mais inicial aqui, né, ela é revestida por epitélio estratificado pavimentoso. Um epitélio, né, que é composto por múltiplas camadas celulares e pavimentoso porque a célula mais superficial, ela é o quê? Achatadinha, tá certo? Aqui nessa região eu vou ter os pelos, né, que a gente chama de vibriças, que vai ser muito importante para filtrar o ar e garantir, pelo menos em parte, a retenção de partículas estranhas que eventualmente acabam, entrando, vindo junto com o ar respirado, tá certo? A gente encontra também nessa região, né, logo embaixo do epitélio, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas, beleza? Lá na porção mais superior, né, a gente tem, né, aquela região que eu falei para vocês de região olfatória ou área olfatória, onde a percepção de cheiro vai acontecer, tá? Então, aqui nessa região mais superior, a gente tem aqui, ó, esse tecido ósseo, né, a lâmina crivosa ali do osso etimoide, essa lâmina, ela é toda cheia, é um osso bem fininho e ela é cheia de buraquinhos, de furinhos, tá? É por isso que é chamada de lâmina crivosa, né? Justamente porque através dessas estruturinhas, desses orifícios, a gente tem a passagem ali de terminações do nervo olfatório, né, do nervo olfativo. Então, a gente vai ver que o ar vai trazer com ele partículas odoríferas, né? Essas substâncias acabam interagindo com esses neurônios, essas fibras nervosas, excitando essas fibras nervosas e conduzindo essa informação lá para o sistema nervoso central para ser interpretada, tá certo? Essa região mais abaixo a gente chama de área respiratória. Essa região superior aqui, onde eu tenho as terminações do nervo olfativo, eu chamo de área olfatória ou olfativa, tá certo? Essa área olfatória que vocês estão vendo aqui, ela é revestida por epitélio pseudoestratificado cilíndrico, né, ou colunar, com células olfatórias, tá? Essas células olfatórias que vocês estão vendo aqui, ó, nada mais são do que neurônios bipolares, neurônios que têm, né, um dendrito e um axônio, tá certo? E aí o que é que acontece? Essas células, né, esses neurônios, eles possuem, né, cílios e possuem aqui quimiorreceptores, tá? São receptores que vão, né, acabar sendo importantes para perceber, né, os diversos cheiros, né, ou odores, tá certo? Então é importante vocês compreenderem isso daqui. Então o epitélio que reveste a área olfatória, ele é um epitélio pseudoestratificado colunar com essas células olfatórias, esses neurônios aqui bipolares, né, bipolares porque tem um dendrito e um axônio. A gente tem aqui nos dendritos vários cílios, né, e temos também quimiorreceptores que vão ser responsáveis ali por captar, né, os cheiros, tá? Esses quimiorreceptores, eles vão ser importantes porque eles vão acabar a ligação da substância odorífera a esse receptor, acaba estimulando esse neurônio e aí essa informação ela vai ser levada lá para o sistema nervoso central, tá certo? Embaixo do epitélio, a gente tem ali na lâmina própria glândulas serosas, tá? A gente tem fibroblastos, vasos sanguíneos, eu também posso ter tecido linfóide. Tecido linfóide é um tecido, né, que vai ser importante para conferir defesa, montar uma resposta imunológica adequada para garantir, né, a proteção ali daquele tecido, tá certo? Então, eu vou encontrar ali na área olfatória um epitélio pseudoestratificado colunar com essas células olfatórias, que são neurônios bipolares, né? Lembrar que nesses neurônios eu tenho quimiorreceptores, e embaixo, na lâmina própria, eu vou encontrar tecido linfóide, glândulas serosas, vasos e nervos, beleza? Lembrar que um epitélio não é vascularizado, né? Então, toda a nutrição desse epitélio vem de onde? De vasos sanguíneos que estão presentes ali no tecido conjuntivo subjacente, tá certo? Isso aqui é bem interessante, gente, porque foi algo muito comum durante a pandemia da Covid, né? Os pacientes relatarem perda, né, do olfato.
né? E isso acontece justamente porque o vírus, né, SARS-CoV-2, ele acaba infectando ali células basais ou células de suporte. Essas células basais e células de suporte acabam expressando, elas expressam uma enzima, né? Essa enzima aí que a gente chama de ACE2, né? E essa enzima ela é muito importante porque é justamente ela que permite a entrada do vírus na célula. E aí, uma vez que o vírus entra na célula, ele acaba gerando dano a essas estruturas de suporte e comprometendo todo esse ambiente aqui, tá? E aí, o que é que acontece? Você vai ter, né, uma alteração na função dessas células, desses neurônios, né, dessas células olfatórias, né, interrompendo, né, fazendo com que essa sensação de cheiro, ela não seja, né, de odores, ela não seja, como é que fala, percebida pelo paciente, tá certo? Né, no COVID, essa perda de olfato ela foi muito comum, né? É muito comum nos pacientes, né? E ela tem uma característica muito particular, que é essa perda, né, dessa sensação de cheiro, né, mas sem obstrução nasal. Porque quando a gente está gripado, quando a gente tem um resfriado comum, é muito, né, comum você ter ali uma congestão nasal, né? E realmente a gente fica com essa dificuldade, né, para perceber, né, cheiros. A gente realmente, né, isso acaba acontecendo. Mas no COVID é diferente. Você não tem, né, congestão nasal, né, e ainda assim você tem essa perda ali da percepção dos cheiros, né? Uma coisa que eu esqueci de mencionar anteriormente, gente, é que aqui é um epitélio pseudoestratificado, né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho vários tipos de células, mas todas essas células elas estão apoiadas em uma lâmina basal, né? E aí o que é que dá essa sensação, essa impressão do epitélio ser estratificado? A altura diferente dos núcleos celulares, né, dessas células. Tá? Então, eu vou ter ali no epitélio que reveste essa área olfatória células basais, que vão ser importantes para, né, manter, né, a renovação desse epitélio. Eu tenho essas células de sustentação, que são células cilíndricas, células colunares, e eu tenho as células olfatórias, que são neurônios bipolares. Percebam que as células basais, né, estão mais próximas lá da lâmina basal, o núcleo fica, essa célula, como ela é menor, o núcleo fica mais próximo da lâmina basal. Já os neurônios, né, as células olfatórias, né, os núcleos dessas células que ficam ali no corpo celular, ficam geralmente ali no meio, né, do epitélio. Já as células de sustentação, que são essas células mais colunares, né, os núcleos eles ficam mais próximos ali da região apical da célula. Então, essa diferença, né, na altura dos núcleos é que confere essa aparência, né, de parece que o epitélio é estratificado quando na verdade não é, beleza? E o vírus, né, lá do COVID, ele acaba infectando justamente quem? Essas células de sustentação aqui e essas células basais, tá? Você não tem um comprometimento, né? Não é da célula olfatória em si, tá? É dessas células aqui. E aí o dano causado nessas células acaba alterando, né, a arquitetura aqui desse tecido microambiente que acaba, consequentemente, interferindo nessa percepção dos cheiros, tá certo? Eu vou disponibilizar para vocês um artigo muito legal que fala justamente disso, dessa anosmia muito particular ali, né, no COVID, tá? E dos mecanismos, né, que esse vírus usa para poder entrar na célula e causar esse tipo de alteração, só a título de curiosidade para vocês lerem depois, tá certo? Então, é importante vocês compreenderem isso daí, tá? A cavidade nasal, essa área olfatória, ela é revestida por um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, com células olfatórias, que são neurônios ali bipolares. Eu tenho células basais, células de sustentação e tenho os neurônios, né, bipolares propriamente ditos, né? E aí é muito importante vocês compreenderem. Aqui eu tenho uma foto histológica que demonstra, né, muito bem isso. Eu tenho aqui o epitélio, veja que eu tenho núcleos em várias alturas, né? Isso dá uma impressão de que esse epitélio ele é
estratificado, tem múltiplas camadas, mas na verdade não tem, tá certo? Todas essas células estão apoiadas em uma lâmina, em uma mesma lâmina basal, beleza? E aí, gente, é muito importante vocês compreenderem isso. Essas célulazinhas, ó, que os núcleos ficam mais próximos do tecido conjuntivo subjacente, são as células basais, tá certo? Aqui no centro, esses núcleos são justamente, né, dos neurônios bipolares, tá? Das células ali olfatórias. E essas células aqui, esses núcleos mais superiores, são justamente de quem? Das células de sustentação. Beleza? Aqui embaixo, na lâmina própria, eu vou ter as glândulas serosas. Por que eu tenho que ter glândula serosa aqui, gente? Porque essas células, essas glândulas acabam secretando uma substância aquosa e essa substância aquosa vai sendo liberada lá na superfície justamente para garantir, né, uma limpeza, né, daqueles quimiorreceptores, né, e fazer com que aquele neurônio ele não fique, né, sendo excitado constantemente. Beleza? Isso é muito importante. Então, lembrar, né, que o epitélio ali da área olfatória, ele é um epitélio pseudoestratificado, tá? Eu tenho células de sustentação, células olfatórias, que são neurônios bipolares, e células basais, e na lâmina própria eu tenho, né, tecido conjuntivo frouxo, eu vou ter fibroblasto, vou ter células de defesa, né, tecido linfóide, glândulas serosas, vasos sanguíneos que vão permitir a nutrição adequada desse epitélio, né, enfim, tá? É importante vocês compreenderem bem isso daí, beleza? E a gente tem a área respiratória aqui embaixo. Aqui em cima a gente tem a área, o quê? A área olfatória. E aqui embaixo a gente tem a área respiratória, que vai permitir a entrada e a saída, né, de gases. Eita, baguncinha que eu faço aqui, tá? Vamos falar um pouquinho dessa região, de toda essa mucosa aqui da área respiratória. Toda a mucosa da área respiratória, gente, vai ser revestida por epitélio respiratório. Epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado com células caliciformes, tá? Então é muito fácil, a gente já viu isso daí, né? Aqui a gente tem a célula caliciforme, ó, a célula que tem aquele citoplasma mais claro, né, que vai secretar o muco aqui na superfície, e a gente tem as células, né, colunares aqui em cima com aqueles cílios que vai ser importante justamente para, né, a partir desse batimento ciliar, expulsar partículas estranhas que eventualmente acabem entrando ali no trato respiratório, tá certo? E embaixo desse epitélio eu tenho a lâmina própria. Na lâmina própria eu vou encontrar glândulas seromucosas, veja que são glândulas que têm porções serosas e porções mucosas, são glândulas ditas mistas, tá certo? Um tecido muito vascularizado, nessa vascularização ali na traqueia, né, nesse tecido é muito importante para aquecer o ar, tá? E elementos linfóides, tecido linfóide, que tem um papel importante ali na defesa, beleza? Então, lembrar que toda a cavidade nasal, toda aquela área respiratória, ela é revestida por epitélio respiratório, que é um epitélio do tipo pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado com células caliciformes. E na lâmina própria, eu tenho ali, né, tecido conjuntivo, propriamente dito, né, frouxo, denso, mas eu tenho que também glândulas seromucosas, vasos sanguíneos, tá, e elementos linfóides que vão ter um papel importante na defesa, beleza? Na área respiratória, a gente encontra, gente, essas estruturas, essas projeções, né, para o interior da cavidade nasal, que a gente chama de conchas nasais. Essas conchas nasais elas são muito importantes porque elas regulam o fluxo do ar, né, pela cavidade nasal, diminuindo a turbulência do ar, né, para que ele seja conduzido de forma adequada lá para os pulmões. Tá? Toda essa estrutura aqui que faz parte toda essa mucosa que reveste a área respiratória, né, lembre disso, é composta, né, aí é revestida, perdão, por epitélio do tipo respiratório, como a gente viu anteriormente, tá certo? Outra coisa que é importante vocês terem noção quando fala de sistema respiratório é que dentro de alguns ossos, né, do osso frontal aqui, do osso etimoide, tá? Da própria maxila, a gente tem algumas cavidades, tá? Que a gente chama de seios paranasais, tá? O osso, ele é oco, dentro tem uma cavidade,
tá? Essa cavidade ela é revestida por epitélio respiratório, ou seja, epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, só que eu tenho uma particularidade, tá? Esse epitélio respiratório que reveste essas cavidades aqui ósseas, né, do osso frontal, etimoide e da maxila, tem uma quantidade menor de célula caliciforme. Isso tem uma lógica, né? Imagine se eu tivesse muita célula caliciforme, eu ia produzir muito muco, né? E esse muco ele fica ali dentro, né? No seios, né? O quadro de sinusite, né? Inflamação dos seios maxilares, dos seios paranasais, né? Ele é justamente isso. Você tem inflamação ali dos seios, né? Muitas vezes associada a uma hipersecreção de muco, né? Que acaba dificultando, né? Causando dor, né, na verdade, nessas regiões, tá certo? Então, lembrar disso, que os seios paranasais são cavidades que estão presentes ali, né, no osso frontal, no osso etimoide e no osso etimoide que se interconectam, tá? Você tem uma interconexão, né, desses seios e esses seios acabam, de certa forma, tendo, como é que se fala? Comunicação ali com a cavidade nasal, tá? Então, o muco que é produzido dentro dessas cavidades, ele é drenado para a cavidade nasal, tá certo? Então, é importante vocês compreenderem isso. Eu tenho, né, 3 seios paranasais: o seio frontal, os seios frontais, os seios etimoidais e os seios maxilares, tá? O nome está intimamente relacionado ao osso, né? Aqui eu tenho seios frontais no osso frontal, seios etimoidais no etimoide e eu tenho, né, na maxila os seios maxilares. Lembrarem que, independentemente do seio, eu vou ter o quê? Eu vou ter um revestimento ali interno, né, com epitélio respiratório, só que tem uma particularidade. Eu tenho uma quantidade menor de célula caliciforme, tenho menos glândula na lâmina própria, tá? E todo esse muco que eventualmente é produzido aqui durante os processos inflamatórios é drenado para o interior ali da cavidade nasal, tá certo? Beleza? Vamos falar agora dessa porção, né, que a gente chama de nasofaringe, né, da parte nasal da faringe, essa região posterior aqui. Então, o ar acabou entrando, vindo até aqui, vai passar por onde? Por essa parte nasal da faringe, vai para a parte oral da faringe, parte laringe e vai entrar ali na traqueia, tá certo? Essa região, gente, a parte nasal da faringe, ela é revestida também por epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes, tá? É um epitélio respiratório. A lâmina própria, eu vou ter glândulas mucosas e eu vou encontrar aqui, né, um tecido linfóide que a gente chama de malte, tecido linfóide associado à mucosa, né, são agregados ali de linfócitos, de células de defesa que vão ter um papel importante justamente, né, na proteção contra antígenos que são inalados, tá, e ingeridos. Aqui esse tecido, né, linfóide associado à mucosa não está presente só na parte nasal da faringe, está presente na parte oral da faringe também, compõe uma estrutura que a gente chama de anel linfático de Waldeyer, né? Esse anel linfático nada mais é do que tecido linfóide, né, disposto ali, né, de forma muito estratégica, né, ao redor, né, próximo ali da porção final da cavidade nasal e da cavidade oral e da cavidade nasal, justamente para conferir proteção contra possíveis substâncias estranhas que entrem ali pela boca ou pelo, né, trato respiratório, tá certo? Pelo nariz, beleza? Então lembrar disso, a nasofaringe ela é revestida por epitélio respiratório, né? A lâmina própria, né, de tecido conjuntivo tem glândulas mucosas e esse tecido linfóide associado à mucosa, né? E eu tenho também aqui nessa parte nasal o que a gente chama de adenoide, tá? Que é uma tonsila faríngea, nada mais é do que tecido linfóide, tá? Uma projeção, na verdade, uma extensão ali desse anel linfático de Waldeyer que vai ter esse papel importante ali, né, na defesa contra antígenos que são inalados. Essa laringe, né, isso vocês não viram ainda na anatomia, ela é formada, né, por duas cartilagens principais, né? A gente tem aqui o osso ióideo, tá? E a gente tem a cartilagem
né, da tireoide e a cartilagem cricoide. Aqui embaixo a gente tem os anéis traqueais, que também, né, é formado por cartilagem, tá certo? Então, lembrar disso daí. A laringe, gente, aqui vocês conseguem ver, ó, a epiglote, a cartilagem, né, epiglótica, que é uma cartilagem ali elástica, né? Então, durante a alimentação, a gente tem a movimentação, o fechamento ali, né, da porção respiratória pela cartilagem epiglótica, justamente para que esse alimento ele acabe sendo conduzido para o estômago, beleza? A gente tem o osso ióideo, eu tenho aqui a lâmina, né, a cartilagem tireoide propriamente dita, embaixo aqui eu tenho a cartilagem cricoide, e entre, por exemplo, o osso ióideo e a cartilagem tireoide, eu tenho essa membrana tireoide, tá? Essa é uma vista anterior. Na vista posterior, a gente consegue ver a cartilagem epiglótica aqui, tá certo? Então, eu coloquei aqui algumas imagens justamente para vocês conseguirem se situar do ponto de vista anatômico do que a gente está falando. Não é o objetivo aqui, é só porque vocês só terão anatomia no semestre seguinte, tá certo? Então, dá uma revisada sobre a anatomia ali da laringe, beleza? Vamos focar nos aspectos morfológicos, nos aspectos histológicos, tá certo? Dessa estrutura. Então, pessoal, aqui a gente tem um esqueminha, né, um corte longitudinal, né, da laringe, né, mostrando as regiões que compõem essa estrutura. É importante vocês compreenderem que é na laringe que eu vou ter o que a gente chama de pregas vocais, tá? Que é essa estruturinha aqui. As pregas vocais, elas ficam numa região ali da laringe que a gente chama de glote, tá certo? Que a gente chama de glote, beleza? Em cima da glote, essa região, né, que fica em cima da glote, a gente chama de supraglote. Na supraglote a gente vai encontrar uma estrutura que a gente chama de prega vocal falsa, tá certo? E embaixo da glote a gente vai ter a subglote. É bem fácil, tá certo? É só uma organização. De cima, né, de cima para baixo, né, quando a gente está falando de laringe, a gente vai ter algumas regiões, né, algumas estruturas. A gente tem a epiglote, tá? E a gente tem essas regiões específicas, supraglote, glote e subglote. É na glote que a gente vai encontrar a prega vocal verdadeira, tá certo? E eu quero que vocês prestem atenção na organização histológica. Então veja que toda a laringe ela vai ser revestida por epitélio, beleza? Só que esse epitélio, o tipo de revestimento vai mudar. Então, ó, essa porção, né, da epiglote aqui, ó, como vocês estão vendo, tá? Essa superfície que a gente chama de superfície lingual da epiglote, ela é revestida por epitélio estratificado pavimentoso. Mas essa porção inferior, né, de epitélio ali respiratório. Aqui, ó, nesse ápice ali da prega vocal falsa, eu tenho um epitélio também que é, né, do tipo estratificado pavimentoso. Mas essa porção mais interna já é um epitélio respiratório. A mesma coisa acontece na prega vocal verdadeira, que é toda revestida por epitélio estratificado pavimentoso, tá? E logo em seguida, epitélio respiratório. Então, é muito importante que a gente estude, né, a composição, a organização morfológica dessas estruturas. Esse é o objetivo da histologia, tá certo? Então, lembrar que a laringe ela é formada aí pela epiglote e por essas regiões aqui, supra, né, glote e subglote, né? É na glote que eu vou encontrar a prega vocal verdadeira, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Essa é uma imagem lá do Histology Guide, né? As imagens muito boas, né, que a gente tem usado nas nossas aulas. E aí eu tenho aqui justamente isso, ó, essa superfície lingual ali da epiglote. Toda essa superfície lingual aqui é revestida por epitélio estratificado pavimentoso, né? Essa porção, né, inferior, né, que a gente chama de porção de superfície faríngea, ela já é revestida por epitélio respiratório, né? Epitélio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado com células caliciformes. Então veja que a superfície lingual da epiglote é epitélio pavimentoso. A superfície faríngea, né? Ela já é epitélio do tipo respiratório. Veja que na epiglote eu tenho aqueles
discos, né, de cartilagem elástica, tá certo? Eu vou ter todas aquelas estruturinhas que a gente já viu. Eu vou ter o pericôndrio, né? No pericôndrio eu tenho aquela porção, né, fibrosa e a porção condrogênica. Na cartilagem eu vou ter, né, células condrogênicas, eu vou ter condroblasto, eu vou ter condrócito, grupo isógeno, enfim, né, eu vou ter ali, né, aquela matriz, né, territorial e interterritorial, tá certo? Eu vou encontrar também na lâmina própria, né, embaixo, né, do epitélio, glândulas, tá? Glândulas seromucosas, são glândulas mistras, que tem ali ácinos serosos e ácinos mucosos, beleza? Vou encontrar tecido adiposo, enfim, a gente tem que começar agora a associar tudo aquilo que a gente já estudou naqueles tecidos básicos, né, na primeira unidade. Então, aqui a gente consegue ver a superfície lingual da epiglote, tá certo? Veja que o epitélio é do tipo, né, estratificado pavimentoso. Embaixo, né, do epitélio eu tenho tecido conjuntivo, né? Eu tenho aqui, ó, aquelas glândulas que eu acabei de mencionar para vocês, que são glândulas seromucosas na lâmina própria, e aquela cartilagem elástica, tá? Aqui eu tenho uma cartilagem que é mais flexível, rica, né, em fibras elásticas, diferente da cartilagem que a gente vai ver lá na traqueia, que é a cartilagem do tipo hialina, beleza? E aqui embaixo, ó, né, na superfície faríngea, a gente vai ver que o epitélio, ele não é mais estratificado pavimentoso, tá? É um epitélio, né, respiratório, beleza? Eu vou encontrar também, ó, células adiposas, vou encontrar, né, algumas estruturas, né, alguns filetinhos nervosos, beleza? Vaso sanguíneo, enfim. Olha aqui a estrutura daquela glândulazinha que fica lá na lâmina própria. Então, eu tenho ácinos, né, aqui, ó, que são mucosos e ácinos, né, serosos, né? Por isso que é uma glândula que a gente chama de glândula mista, ácinos seromucosos, beleza? Então, aqui embaixo eu tenho, ó, a cartilagem elástica, né? Muito basofílica. Olha a diferença do tecido conjuntivo propriamente dito para o tecido cartilaginoso. Olha a diferença aqui, né, desse epitélio que fica voltado ali, né, fica na superfície lingual, para esse epitélio aqui embaixo. É diferente. Aqui eu tenho um epitélio, né, estratificado escamoso. Aqui eu tenho um epitélio respiratório, beleza? Lembrando que na cartilagem elástica, né, eu tenho muitas fibras elásticas, né? Essa é uma coloração específica para essas fibras. Então, quando eu amplio, ó, eu vejo uma grande quantidade de tudo isso em preto são fibras elásticas coradas por essa coloração que a gente chama de Verhoff, tá certo? A gente não consegue ver essas fibras, né, de forma individualizada quando a gente tá vendo em HE, mas quando a gente faz essa coloração, a gente consegue ver, né, a grande riqueza, né, a grande quantidade dessas fibras no tecido ali cartilaginoso, né, da epiglote, beleza? Então, ó, gente, embaixo da epiglote a gente tem essa projeçãozinha que a gente chama de prega vocal falsa, tá? Essa prega vocal falsa, ela é revestida por epitélio pavimentoso estratificado, beleza? Eu tenho ali uma lâmina própria de tecido conjuntivo e eu encontro, né, na lâmina própria glândulas seromucosas, né? Eu vejo lá, né, ácinos que são ditos serosos e ácinos mucosos, né? Uma glândula mista, beleza? E aí, né, embaixo dessa prega vocal falsa, eu vou encontrar a prega vocal verdadeira, tá? A prega vocal verdadeira, ela é formada por algumas regiões, né? A gente tem essa região, a gente tem um epitélio aqui, um epitélio estratificado pavimentoso. Veja que o epitélio, né, nas pregas vocais, ele possui essas cristas, né, epiteliais para aumentar justamente a aderência do epitélio ao tecido conjuntivo, aumentar a superfície de contato e manter esse epitélio bastante aderido ao tecido conjuntivo subjacente, justamente porque, né, você vai ter uma vibração muito intensa aí dessa região durante a fonação, né, durante a fala, beleza? Embaixo, né, do epitélio eu tenho
um tecido conjuntivo frouxo, que eu chamo de espaço de Henke, né? Mais profundamente eu tenho o ligamento vocal, né? Que é justamente, né, é tecido conjuntivo ali denso. Eu vou ter matriz extracelular, muito colágeno, fibroblasto, vaso sanguíneo, e mais profundamente eu encontro o músculo vocal, tá? Então aqui é só para vocês conseguirem, né, diferenciar, né, a prega vocal falsa da prega vocal verdadeira, tá? Veja que na prega vocal verdadeira eu tenho um epitélio, né, que apresenta essa grande quantidade, né, de pregas de cristas epiteliais, né, diferentes da prega vocal falsa. E aqui embaixo, ó, eu tenho o quê? O músculo estriado esquelético, o músculo vocal, que eu não encontro aqui, tá? Aqui eu vou encontrar o quê? Predominantemente glândulas seromucosas, beleza? Isso é só a estrutura, só a organização ali histológica da laringe. Lembrar que a laringe ela é formada pela epiglote, né? Essa região que a gente chama de glote, onde eu vou encontrar a prega vocal verdadeira. Em cima da glote eu tenho a supraglote e embaixo a subglote, beleza? Veja que todo o revestimento ali dessa estrutura, né, vai sofrendo modificações à medida que eu vou descendo, tá certo? Eu tenho aqui epitélio pavimentoso, né, estratificado, epitélio respiratório, pavimentoso estratificado, respiratório, pavimentoso, respiratório, enfim, é importante vocês compreenderem isso daí, tá? Pacientes, gente, que traqueostomizados ou laringectomizados, né, geralmente por conta de um câncer, por exemplo, que removeu parte dessas estruturas, né, geralmente usam um dispositivo que a gente chama de laringe eletrônica, tá? Que funciona como uma substituição ali das pregas vocais e acaba facilitando, né, ajudando a articular, né, melhor aquelas palavras, tá? E aí esses pacientes conseguem se comunicar de forma efetiva, beleza? Vamos continuar falando da porção condutora, mas agora a gente vai entrar, né, a gente vai sair da laringe, né, e a gente vai entrar na traqueia propriamente dita, tá? Quero que vocês compreendam o seguinte, que a traqueia ela é formada por vários anéisinhos, como vocês estão vendo aqui, de cartilagem, né, e alina, tá certo? Só que esses anéis, eles não são anéis contínuos, tá certo? Eu tenho uma área onde eu não vou ter, né, cartilagem, tá? Essa região, né, o anel cartilaginoso, ele tem esse formato de C ou de U, e essa porção onde eu não tenho cartilagem fica sempre o quê? Né, para trás. É o lado posterior ali da traqueia, beleza? E nessa região eu vou ter o músculo traqueal. A contração desse músculo traqueal, que é um músculo liso, regula um pouquinho, né, o diâmetro aqui do lúmen, tá certo? Então é muito importante vocês compreenderem isso. Não vai fechar completamente, mas pode diminuir, né, dependendo, né, se esse músculo está contraído ou relaxado, né, diminuir ou ampliar um pouquinho o lúmen aqui traqueal, beleza? Então a gente vai ver a organização, né, como essa traqueia ela tá organizada do ponto de vista histológico, tá? A traqueia, gente, ela é formada por uma mucosa, então todo o revestimento interno da traqueia, aqui, ó, todo o revestimento interno da traqueia vai ser revestido por epitélio respiratório, tá? Epitélio do tipo pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes. Embaixo desse epitélio, eu tenho ali uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, posso encontrar tecido linfóide também, que tem um papel importante na defesa, beleza? Mas a mucosa é formada basicamente por esses componentes, esses constituintes. Eu tenho um epitélio respiratório, que repousa sobre uma lâmina basal, e uma lâmina própria ali de tecido conjuntivo frouxo, onde eu posso encontrar ali células de defesa, tá? Elementos linfóides. Né? Embaixo da mucosa, eu tenho o que eu chamo de submucosa, tá? A submucosa, ela é formada por tecido conjuntivo ali frouxo, denso, tá? Eu encontro já as glândulas, né, seromucosas que secretam esse fluido, né, lá na superfície da traqueia. Eu também posso encontrar, ó, células de defesa, elementos linfóides ali. E, né, entre a submucosa e a camada mais externa, eu encontro aquela cartilagem hialina, os discos de cartilagem hialina que a gente já falou lá no tecido cartilaginoso,
beleza? E aí, depois da cartilagem hialina, eu tenho a adventícia, essa porção mais externa da traqueia, que é composta ali por tecido conjuntivo frouxo, tecido adiposo, eu vou encontrar vasos, vou encontrar nervos, enfim, tá? Então é importante, né, se situar e compreender a organização histológica ali, né, de cada estruturinha, né, que a gente está vendo aqui, tá? Aqui, mais uma vez, a gente tem uma fotomicrografia eletrônica lá do Histology Guide, beleza? E aí a gente consegue ver, né, aquele anel cartilaginoso, né, em formato de C, em formato de U, né? Essa porção aqui a gente sabe que é a porção posterior. Aqui eu encontro, né, aquele músculo liso que eu comentei para vocês, que dependendo, né, se está contraído ou se está relaxado, consegue regular um pouquinho o diâmetro aqui da traqueia, né, e eu vou encontrar todas aquelas camadas que a gente já viu. Então, sempre que vocês estão lá na prática, é importante vocês fazerem isso. Tá vendo o corte de traqueia? Localiza, né, em menor aumento o lúmen da traqueia e começa a ver as estruturas sempre, né, dessa porção aqui, né, sempre do lúmen em direção, né, à porção mais externa, beleza? E aí vocês vão conseguindo ver cada camadazinha e os constituintes de cada camada. Em menor aumento a gente já consegue ver várias coisas, tá? Né? Vocês vão vendo, isso é curva de aprendizado com o tempo. Mas eu sei já que isso aqui, ó, roxinho é a cartilagem, que essas estruturinhas aqui são glândulas seromucosas, que o revestimento aqui, a gente vai ver mais para frente, é o quê? É um epitélio do tipo respiratório, e que essas glândulas, elas se abrem onde? Se abrem aqui na superfície, tá? Da traqueia, na superfície traqueal. Então aqui a gente consegue ver isso. A gente consegue ver a mucosa, né, que vai ser revestido por epitélio respiratório. A gente tem aqui, né, na mucosa o epitélio respiratório, a gente tem a lâmina própria de tecido conjuntivo, né, frouxo, e aqui embaixo, né, a gente tem essas estruturinhas que são glândulas seromucosas. Veja que essas glândulas, elas se abrem lá no epitélio de superfície, liberando, né, essa secreção, tá? Então é importante vocês terem noção disso daí. Aqui eu tenho a cartilagem hialina e mais externamente a camada adventícia. Então eu tenho sempre isso: mucosa, submucosa, né? Essa camada aqui onde eu tenho a cartilagem hialina e a adventícia, né? Com tecido conjuntivo denso, né? Tecido adiposo, nervo, beleza? Vasos sanguíneos. Aqui só para vocês verem com mais detalhes, né? O epitélio de revestimento ali da traqueia, que é um epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes. Aqui embaixo é só para vocês verem detalhes dessas glândulas seromucosas e veja que o ducto da glândula aqui, ó, se abrindo, né, na superfície traqueal, né? Aqui em cima a gente consegue ver, ó, aquele muco, né, que está sendo depositado em cima do epitélio, né, justamente para quê? Para aprisionar partículas estranhas que justamente, juntamente com o batimento ciliar, vai, né, levar isso daí para que a gente consiga deglutir, tá? E mais externamente eu tenho a adventícia, né, de tecido conjuntivo denso, como vocês podem ver, né, e encontro esse tecido adiposo unilocular aqui. Então é muito fácil, né, a organização, compreender a organização histológica da traqueia depois que a gente viu todos esses tecidos básicos na primeira unidade. Né? Aqui a gente consegue ver o revestimento, né, traqueal, um epitélio, né, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, olha os cílios aqui em cima. Né? Embaixo eu tenho, né, a lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, né? Lá na submucosa eu posso encontrar também essas glândulazinhas seromucosas, a cartilagem e a adventícia de tecido conjuntivo denso, né? Onde eu posso encontrar, né, outros tecidos também. Eu posso encontrar nervo, posso encontrar tecido adiposo, tá certo? Então é importante vocês compreenderem isso daí, tá? Lembrar disso, gente, no epitélio, né, que compõe ali
traqueia, né, no epitélio respiratório, eu tenho várias células. Eu tenho a célula cilíndrica ciliada, eu tenho a célula caliciforme, célula em escova, célula basal, que vai ser muito importante para garantir renovação desse epitélio, e uma célula endócrina, que a gente chama de célula granular. Tá? Todas essas células estão apoiadas, né, sobre uma lâmina basal. Nesse caso aqui, a gente consegue ver essa estruturinha, né, a membrana basal mais espessa, né? Mas geralmente é uma estrutura que a gente não consegue ver no HE, tá? E aí, todas essas células estão apoiadas sobre uma membrana basal. E a altura do núcleo delas, né, é que vai conferir essa, né, aparência, né, a esse epitélio, né? Dá uma falsa impressão de que o epitélio ele tem múltiplas camadas, quando na verdade não tem, beleza? Então, ó, aqui a gente consegue ver as duas principais células que compõem ali o epitélio respiratório. A célula, né, ciliada, que tem cílios ali na superfície apical, e a célula caliciforme, que vai secretar o muco aqui nessa superfície, beleza? Então aqui a gente consegue ver essa organização de forma mais didática. Então aqui a gente vê a lâmina basal. Veja que todas essas células estão apoiadas ali, ó, na lâmina basal. E é a altura do núcleo delas que acabam conferindo essa aparência, né, que parece ser estratificado, mas na verdade não é. Veja que a célula caliciforme, ela secreta, né, o conteúdo ali dos grânulos, né, o muco, lá na superfície, né, do epitélio, e essa camada de muco, ela tem duas regiões, né, uma região que a gente chama de camada periciliar, que é aquele muco que fica em contato ali com os cílios, e uma camada mais externa, com muco mais gelatinoso, tá? O muco, ele é composto principalmente por essas duas proteínas aqui, tá? Que a gente consegue ver nessa imagem corada em HE, a gente consegue ver melhor, né? A gente consegue ver os cílios aqui em cima, né? A gente consegue ver também as células basais, que é importante para a renovação do epitélio, as células caliciformes, como vocês podem ver aqui, ó, células caliciformes, e, né, a célulazinha ciliada, né, como vocês podem ver, célula cilíndrica ciliada com cílios ali na superfície, tá certo? Só revisando aqui com vocês. Aqui a célula caliciforme, como vocês podem observar, né? E aqui as células cilíndricas ciliadas. Lembrar que os cílios, que ficam lá na superfície apical da célula, é formado, né, por aquelas estruturinhas, né? Aqueles microtúbulos. São 9 pares de microtúbulos periféricos e 2 pares de microtúbulos centrais, com exceção nessa região do corpúsculo basal, né, do corpo basal, que a gente não vai ter o par de microtúbulo central e a gente vai ter os microtúbulos, né, em trios, tá? São 9 trios, né, perifericamente. E a gente tem um revestimento ali de todo o cílio, né, membrana celular. Isso a gente já falou lá na nossa primeira aula de epitélio, coloquei aqui só para que vocês consigam revisar a estrutura ali morfológica, né, dos cílios. Lembrar que eles se organizam, né, o cílio, né, ele é formado por 9 pares de microtúbulos ali periféricos e 2 pares centrais, com exceção nessa região aqui do corpúsculo basal, né, que ancora o cílio propriamente dito, né, ali ao citoplasma, tá? A gente tem, né, essa região no corpúsculo basal, né, o que é que acontece? A gente tem uma organização diferente, né? Você tem aqui, são 9 trios, né, de microtúbulos sem aqueles 2 parezinhos centrais, tá? Lembrar que essa estrutura ela fica ancorada ali na célula, né, por essas estruturinhas que a gente chama de radículas estriadas, beleza? Então a gente consegue ver aqui, ó, perfeitamente isso, né, do ponto de vista de microscopia eletrônica, tá? Só coloquei para que vocês consigam revisar, a gente já trabalhou isso lá na nossa primeira unidade, beleza? Vamos falar da célula caliciforme agora. A célula caliciforme é aquela célula que produz o muco, né? A gente consegue identificar elas facilmente lá no epitélio respiratório. Veja que o núcleo, né, da célula caliciforme fica mais próximo ali da lâmina basal, tá? E
As proteínas elas são produzidas ali no retículo endoplasmático rugoso, né? Você tem em seguida o empacotamento dessas proteínas junto com polissacarídeos que são sintetizados no complexo de Golgi. Tanto essas proteínas, esses carboidratos são empacotados em vesículas, em grânulos de secreção, que vão sendo conduzidos até a superfície apical da célula e vão sendo liberados por exocitose. Beleza? Então tem que lembrar disso. O muco, que é produzido pela célula caliciforme, é composto de proteínas e de carboidratos, de alguns polissacarídeos, que são armazenados dentro de grânulos de secreção. Você vai ter ali glicoproteínas, né? Uma parte proteica e uma parte, né, onde eu tenho carboidrato, tá? Por isso que glicoproteína. E aí esse muco é liberado lá através da superfície apical por exocitose. Beleza? É muito importante vocês compreenderem isso, gente, porque essas proteínas, essas duas principais proteínas que compõem o muco, elas vão ter um papel muito importante, porque ela acaba lubrificando, né? Elas são ricas, são proteínas que acabam conferindo, né, na verdade, uma viscosidade, uma elasticidade satisfatória, garantindo, né, que esses cílios consigam trabalhar de forma adequada, né? O muco capta a partícula estranha e justamente com o batimento ciliar consegue expulsar essa partícula ali, evitando que ela entre ali nas porções mais inferiores do trato respiratório. Beleza? Só a título de curiosidade, essa proteína aqui, a MUC5AC, ela é produzida pelas células caliciformes. Já a MUC5B, ela é secretada por células caliciformes e também pelas glândulas que estão presentes lá na submucosa, tá certo? E aí essas duas proteínas são as proteínas principais que compõem esse muco, que tem essa propriedade aí tão importante, tá? Quando o indivíduo ele fuma de forma crônica, o que é que vai acontecer com esse epitélio aqui? Ele pode sofrer aquele processo de metaplasia, aquelas substâncias tóxicas que estão presentes ali na fumaça do cigarro, acaba de certa forma, né, fazendo com que esse epitélio, né, ele se transforme em um epitélio estratificado e escamoso, né, para tentar suportar aquela agressão, tá? E aí o que é que acontece? Né? De fato, o epitélio escamoso ele é mais resistente, mas à medida que esse processo acontece, né, eu perco cílio, eu perco, né, célula caliciforme que produz muco, então eu perco aquele efeito, né, protetor, né? A presença dessas células é muito importante no trato respiratório e é justamente por isso que pacientes que fumam de forma crônica têm aquele pigarro muito característico, né? Entra uma partícula estranha, sem o muco, sem o cílio, né? Essa partícula não consegue ser eliminada e aquela sensação, aquele pigarro é uma tentativa ali daquela estrutura de eliminar aquela partícula, tá certo? Então, lembrar disso daí. Aqui a gente tem uma fotomicrografia eletrônica onde a gente consegue ver a célula caliciforme e a gente consegue ver as células ciliadas, tá certo? Os inúmeros cílios aqui partindo, né, da superfície apical da célula. A gente tem também, né, aqui ó, a gente tem a célula caliciforme e aqui são gotículas, tá? Gotículas de secreção, de exocitose daquele material, né, daquele conteúdo glicoproteico que é importante, né? Aquele muco que vai, né, acabar ficando em cima ali do epitélio, tá? E a gente tem as células ciliadas, e veja que eu tenho uma outra célulazinha, né, que parece que são cílios também, mas menores. Essas células aqui são células em escova, tá? Né, isso daqui não é cílio, isso daqui é microvilosidade, tá? São células que atuam ali, né, como receptores sensoriais, tá? Lembrada a diferença, né, de organização, né, do ponto de vista, né, estrutural ali do cílio para a microvilosidade, tá certo? A microvilosidade, você tem aquelas projeções ali da membrana que são sustentadas, né, por proteínas, né, filamentos de actina, né, que acabam se contraindo. A gente tem uma trama terminal aqui, ó, essa trama terminal que fica nessa porção ali do citoplasma, acabam contraindo, porque eu tenho proteínas contráteis aqui, e você tem a abertura, né, o distanciamento dessas microvilosidades, né, favorecendo o processo de absorção, beleza? A gente já falou isso também lá na nossa primeira aula, tá certo? Então,
É muito importante, gente, que vocês compreendam o seguinte, que à medida que a gente vai entrando, tá? Que a gente vai descendo, né, e se aproximando ali, né, dos alvéolos pulmonares, né, existe uma tendência, né, de diminuição de alguns componentes. Alguns componentes eles vão diminuindo em quantidade, desaparecendo, e outros tecidos vão, né, vão aumentando em quantidade, tá? Então, ó, à medida que a gente vai, né, à medida que a gente vai se aproximando lá da porção, né, dos alvéolos, né, da porção respiratória, o que é que vai acontecendo? Quantidade de cartilagem, de glândulas, de células caliciformes vai diminuindo, a altura das células epiteliais, né, no epitélio respiratório são células ali que são, né, cilíndricas, né, essas células elas vão diminuindo de tamanho, vão ficando cada vez, né, menores, mais cuboidais, tá certo? Em contrapartida, né, o músculo liso, né, ele vai aumentando proporcionalmente em quantidade, tá? É importante vocês compreenderem que é, essas estruturas, né? Essa modificação, ela acontece de forma lenta e gradual, beleza? Não é tipo, a partir daqui mudou completamente, não. Quando a gente fala de árvore brônquica, a gente vai ver de todos os constituintes, né? A gente vai ver todos os constituintes dessas estruturas, né? E à medida que eu vou, né, se aproximando lá da porção respiratória, né, dos alvéolos pulmonares, né, eu vou ter uma tendência, alguns constituintes vão diminuindo em quantidade, enquanto que outros vão aumentando, tá certo? Isso é muito importante, a gente vai ver mais para frente. Vamos falar, né, agora dos brônquios. Os brônquios, ele tem uma mucosa, tá? Numa mucosa, ele é revestido por epitélio respiratório, né? Epitélio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Na lâmina própria, eu posso ter, né, tecido linfóide. Aqui, né, eu vou ter tecido linfóide associado aos brônquios, tá? É só uma nomenclatura, né, que a gente chama de BALT, beleza? Glândulas seromucosas também, né? Embaixo ali eu tenho uma camada de músculo liso, é uma camada circular e descontínua, como a gente vai ver. Eu vou ter a submucosa, onde eu vou ter glândulas seromucosas, eu vou ter placas, né, irregulares de cartilagem e hialina, e vou ter uma região mais periférica, onde eu vou ter ali tecido conjuntivo, né, rico em fibras elásticas. Beleza? Por que eu tenho que ter fibras elásticas? Tem que lembrar, né, que à medida que o ar vai entrando no pulmão, esse tecido acaba se expandindo. Então é importante ter a presença dessas fibras aí. E aí eu preciso conseguir, né, compreender a estrutura histológica ali dos brônquios. Beleza? Aqui a gente consegue ver aquele tecido que eu falei para vocês agora há pouco, que é o tecido linfóide associado aos brônquios, ou BALT, tá? São esses agregados, né, aqui de linfócitos, tá? São células, né? Os linfócitos são células ali de defesa que o núcleo dessa célula ocupa praticamente todo o citoplasma da célula. E aí o que é que acontece? Né? Como eu tenho um núcleo, né, com material genético que tem ali afinidade pela hematoxilina, eu vejo a área mais roxa, mais roxa, mais basofílica, perdão. Tá? Então a gente consegue identificar esse tecido, né, muito facilmente. Aqui a gente vai ver, ó, o lúmen do brônquio, né, o epitélio que reveste o brônquio, que é do tipo respiratório, tá certo? Aqui a gente consegue ver uma imagem melhor. Então aqui eu tenho o lúmen do brônquio, eu tenho o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes, né? Embaixo eu tenho ali tecido conjuntivo frouxo, né? E veja que eu tenho esse tecido aqui, ó, que é o tecido muscular liso, né? É uma camada de músculo, ali uma camada circular, mas descontínua. Tá vendo? Ó, tem um pedacinho aqui, outro pedacinho aqui, são a camada descontínua, né? E aí eu tenho também, né, aquelas placas ali de cartilagem e hialina, que é importante para manter essa estrutura aberta, né, para que a troca gasosa aconteça de forma satisfatória. Lá no Histology Guide a gente consegue ver isso daí perfeitamente. Aqui eu vejo a cartilagem com todos aqueles componentes que a gente já viu, o lúmen do brônquio, tá certo? E aqui o epitélio respiratório que reveste essa estruturinha. Aqui eu também consigo, né, identificar com uma certa facilidade glândulas seromucosas, beleza? Então, ó, o lúmen do brônquio,
né, quando eu vou ampliar, eu consigo ver que esse é um epitélio, né, do tipo pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Embaixo eu tenho tecido conjuntivo frouxo e aqui, ó, eu tenho músculo, uma camada de músculo liso. Tá vendo que é diferente? Né? Se eu ampliar, vocês vão ver que isso daqui, né, não é o mesmo tecido daqui. Aqui é tecido conjuntivo, propriamente dito. Aqui é tecido muscular liso, beleza? Eu vejo as glândulas seromucosas, mais placazinhas irregulares de cartilagem e tecido conjuntivo. Lembrar que esse tecido conjuntivo mais periférico, ele é rico ali em fibras elásticas. Aqui a gente consegue ver perfeitamente isso, né? O epitélio, a gente consegue ver que o epitélio, as células, elas são colunares, que eu tenho cílios, né? O epitélio respiratório. Lembrar que esse epitélio ele está repousado sobre uma lâmina basal. Aqui eu tenho tecido conjuntivo, e aqui, ó, eu tenho músculo liso. Olha o núcleozinho dessas células, como eu falei para vocês, né? Tem aquele formatozinho em charuto, né? O citoplasma, né? Eu não consigo ver, na verdade, o limite, né? Onde o citoplasma de uma célula termina e o da outra, né, começa, porque os limites citoplasmáticos eles são muito indistintos, mas eu consigo ver a diferença clássica entre o tecido conjuntivo propriamente dito e o músculo liso que está presente aqui nos brônquios. Aqui embaixo eu tenho, né, aquelas glândulas seromucosas e o tecido conjuntivo. Aqui, essas fibras colágenas, tá vendo? Onduladas. Então, lembrar dessa organização. Aqui a cartilagem, vocês já estão craques, né? Cartilagem hialina. Consigo ver ali justamente os condrócitos, né? A lacuna, né? Lembrar aqui no tecido, no ser humano, né? O citoplasma do condrócito ocupa todo esse espaçozinho. Só que durante o processamento histológico a gente tem retração, né, desse citoplasma, e aí parece que ele fica dentro de um espaço vazio, quando na verdade ele ocupa toda essa região. E aí a gente consegue ver, né, a diferença de tonalidades ali na matriz extracelular da cartilagem, que é reflexo daquela composição, né, do agrecam, por exemplo. Agora, gente, isso aí é brônquio, tá certo? A gente vai continuar, né, ali, né, falando de porção condutora, mas a gente vai falar agora do bronquíolo propriamente dito, tá? É muito fácil diferenciar o brônquio do bronquíolo. Por quê? Porque no bronquíolo eu não vou ter cartilagem, não vou ter glândula, nem aquele tecido linfóide, aquele BALT que a gente falou anteriormente. Então, se vocês olharem aqui do lado, ó, eu não vou ver. Eu não vejo cartilagem, eu não vejo glândula, eu não vejo nódulo linfático, né? Eu não vejo aquele tecido linfóide associado aos brônquios, tá certo? Eu vou ter a mucosa, que é um epitélio, né, cilíndrico, acúbico. Lembra que eu falei que à medida que a gente vai, né, avançando pela árvore brônquica, a altura do epitélio tende a diminuir? Então é isso aqui. O epitélio ele pode ser cilíndrico ou pode ser cúbico, tá? Eu posso ter aqui cílio ou não. Posso ter célula caliciforme ou não, tá? Mas eu nunca vou ter cartilagem, nunca vou ter glândula e nem nódulo linfático, tá? Então isso ajuda a diferenciar. A mucosa, que é esse epitélio de revestimento aqui que a gente tá vendo, né? O epitélio, né, na verdade, que reveste a mucosa, ele é um epitélio cilíndrico acúbico simples, pode ou não ter cílios, eu posso ou não ter células caliciformes, e na lâmina própria, né, uma lâmina própria ali bem delgada, bem fininha, né, onde esse epitélio onde esse epitélio está repousado, tá? E aí, em seguida, eu tenho a camada de músculo liso, né? Essa camada de músculo liso que vocês estão vendo aqui, ó, ela é mais desenvolvida, tá? Isso é proporcional, tá certo? E é justamente esse músculo liso aqui, ó, que acaba contraindo, né, de forma prolongada na asma. Então, na asma, eu tenho contração do músculo liso de forma prolongada, o lúmen aqui ele vai ficar estreitado, né, e como é que a troca gasosa acontece? Ela vai estar comprometida. Então, por isso que a pessoa sente aquela dificuldade respiratória, tá certo? Eu não tenho submucosa aqui, né? Eu tenho a mucosa, né? E embaixo da mucosa já tem uma musculatura lisa. Veja que aqui no brônquio eu tenho justamente
a mucosa e a submucosa, essa faixa de tecido conjuntivo que você está vendo aqui, né, antes da musculatura lisa. Aqui, quando a gente está falando, né, de bronquíolo, né, propriamente dito, eu não tenho essa submucosa, tá? O epitélio, ele fica em cima de uma lâmina própria muito delgada e rica ali em fibras elásticas, justamente porque, né, à medida que o ar vai passando, ele vai, né, essa estrutura ela precisa se acomodar para garantir essa troca, né, gasosa de forma satisfatória, tá? Aqui a gente consegue ver lá no Histology Guide, né, um epitélio, né, colunarzinho, né, com cílio, inclusive, e aí a gente consegue ver essa camada aqui, ó, de músculo liso, tá? Isso aqui é um infiltrado inflamatório rico em linfócitos, principalmente aqui os alvéolos pulmonares que a gente vai ver mais para frente, beleza? E agora a gente vai para o bronquíolo terminal. O bronquíolo terminal, ele marca o fim da porção condutora, tá? E aí ele tem uma parede bem mais delgada do que a do bronquíolo, propriamente dito. Então eu tenho aqui, né, um epitélio, uma mucosa, né? Você tem aqui o lumen, né? E o epitélio, ele tende a ser mais colunar, beleza? Né? Ou cuboidal, vai variar. Eu tenho menos células caliciformes, eu posso encontrar aqui uma célula específica que a gente chama de célula enclava ou célula de Clara, a gente vai ver mais para frente. A lâmina própria é muito delgada, não tem cartilagem, não tem glândula, tá certo? Né? E essa parede de músculo liso, essa faixa de músculo liso aqui, ela é uma faixa onde eu tenho, né, uma espessura, né? A espessura dela ela é muito maior, né, quando a gente fala em termos proporcionais, tá? Do que a dos brônquios, né? Aquilo que eu comentei, né, da árvore brônquica. O epitélio, à medida que a gente vai se aprofundando, né, ele vai ficando o quê? Cada vez menor, né? A altura dele vai diminuindo. A célula sai de colunar para uma célula mais cuboidal, mas a quantidade de músculo liso em contrapartida, né, proporcionalmente tende a aumentar, tá certo? Essas modificações vocês precisam compreender. Então, o bronquíolo terminal, ele tem uma mucosa que é revestida por epitélio simples, só tem uma única camada de células, mas esse epitélio tende a ser colunar, mas um colunar menor, mais baixo ou cuboidal, né? Eu posso ou não ter cílios, mas o número de células caliciformes, né, é muito menor aqui, tá? E eu tenho essa célula que a gente chama de célula clara, né, célula de Clara ou célula enclava, tá certo? Lembrar disso daí, ó. A gente consegue ver aqui o bronquíolo terminal. Então, a gente vê o epitélio, vê que o epitélio, ele é colunar, mas ele é um colunar menorzinho, né? E eu vejo aqui, ó, o músculo liso, né? A camada de músculo liso, né? Ao redor do bronquíolo terminal. E aqui são os alvéolos, onde a troca gasosa vai acontecer. A troca gasosa propriamente dita vai acontecer, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? As células de Clara, gente, elas no H elas são mais difíceis de serem vistas assim nas lâminas da nossa lá da faculdade. Eu não consegui identificar essas células com muita precisão, tá? Porque as lâminas são um pouco mais antigas. Mas as células de Clara, elas conseguem ser identificadas em HE. São células, ó, que no citoplasma dela, né, tem esses grânulos, tá certo? Esses grânulos, né, eles contêm uma substância, né, surfactante, um material surfactante que é muito importante para evitar que esses alvéolos eles acabem se colabando. Aqui a gente consegue ver em microscopia eletrônica, né, a célula de Clara e esses vários grânulos, né, secretórios, né, que secretam justamente essa substância surfactante que vai conferir ali, né, evitar, né, na verdade, o colabamento dos alvéolos durante o processo respiratório, mas também substâncias ali que têm uma propriedade anti-inflamatória contra partículas estranhas, poluentes, que eventualmente acabam sendo inalados durante o processo respiratório. Beleza? Então, é muito importante a gente compreender isso daí. Então, ó, a gente já falou de toda a porção condutora do trato respiratório. Agora a gente vai falar da porção respiratória propriamente dita, que é onde as trocas gasosas, né, elas vão, né, acontecer, beleza? É onde essas trocas gasosas vão acabar acontecendo. Então, vamos falar da porção respiratória, começando pelo bronquíolo respiratório. O bronquíolo respiratório, ele tem uma parede
ali que ela é descontínua, então é fácil de identificar. Ah, Helena, eu tô achando aqui já pela imagem, tá me desesperando, porque eu tô achando muito parecido com esse bronquíolo terminal que você acabou de me mostrar. Daí realmente parece. Só que percebam, gente, que o bronquíolo terminal, ele possui um epitélio que é todo contínuo. Todo contínuo. Olhei para o epitélio, não tem descontinuidade, né? Eu estou ali, se eu tiver em dúvida entre bronquíolo terminal e respiratório, né? Não tem descontinuidade do epitélio, eu estou onde? No bronquíolo terminal. Veja que aqui, ó, o bronquíolo respiratório, ele apresenta, né, um epitélio muito parecido, um epitélio que tende a ser um colunar mais baixo, né, ou cuboidal, mas eu tenho essa descontinuidade, tá vendo? Que eu não encontro lá. Então, isso é uma dica muito importante, porque você tem essa descontinuidade ali, tá? O epitélio ele é simples cúbico, né, com os sem cílios. Aqui eu não tenho célula caliciforme, eu posso ter aquela célula de clara, né, ou célula enclava, né, e a lâmina própria com muita fibra elástica, tá? A camada de músculo liso é bem fininha aqui. Então, você consegue ver um epitélio aqui, como você pode ver, mais cuboidal, não tem célula caliciforme e a parede ali descontínua, tá certo? Então é fácil de identificar ali o bronquíolo, né, respiratório também, tá? E aí esse bronquíolo respiratório, né, ele acaba desembocando numa estrutura que a gente chama de ducto alveolar, tá? O ducto alveolar, gente, é essa estruturinha aqui, ó, que vai permitir que os gases acabem se difundindo aqui, que o oxigênio, por exemplo, acabe, né, se difundindo para os alvéolos para garantir, né, a troca, a oxigenação ali do sangue de forma satisfatória. Percebam que eu vou ter, né, no ducto alveolar vários alvéolos, ó, vários alvéolos se abrem ali, né, na parede do ducto. E aí esse ducto alveolar, ele fica a gente tem, né, no ducto alveolar essas estruturinhas aqui, né, que a gente chama de coxins, tá certo? Esses coxins, eles são revestidos ali, né, por epitélio cuboidal, como a gente vai ver, tá certo? Então, vamos ver aqui para frente para vocês conseguirem compreender melhor isso daqui. Eu tenho aqui, ó, o bronquíolo respiratório, tá certo? Aquela porçãozinha que vocês viram, ó, de epitélio descontínuo, não é para confundir com bronquíolo ali terminal, tá certo? Eu tenho aqui o ducto alveolar e veja que eu tenho essas estruturinhas na parede do ducto alveolar que se comunicam com os alvéolos, tá certo? E aí, vocês vão ver que essas estruturinhas aqui, elas são revestidas, ó, por epitélio simples cuboidal. Epitélio simples cuboidal. E aí, ó, o oxigênio, ele vai vir durante a inspiração, né? Vai acabar chegando aqui no saco, no alvéolo, né, onde a troca gasosa vai acontecer e o gás carbônico vai fazer o caminho inverso. Então, é importante vocês compreenderem isso daqui, tá? Essa organização. Então, aqui a gente tem, ó, o bronquíolo respiratório. Veja que eu tenho aquela descontinuidade ali do epitélio que reveste essa estrutura aqui, ó. E eu tenho o ducto alveolar, tá? Na parede do ducto eu tenho a abertura ali, ó, de vários alvéolos, tá? E a porção final desses ductos, a gente tem o quê? Os sacos alveolares. Todas essas estruturinhas redondinhas, mais ou menos redondinhas que vocês estão vendo, tá? São estruturas saculiformes, né, que é a unidade morfofuncional ali dos pulmões, né, do sistema respiratório, que vai conduzir, vai garantir uma troca gasosa eficiente, tá? A parede é muito fininha e bem vascularizada, né? Justamente por quê? Porque eu preciso garantir uma difusão adequada de gases. Então, essa parede ela precisa ser fininha e precisa ter muito vasinho sanguíneo para garantir essa oxigenação ali do sangue de forma satisfatória, beleza? Os alvéolos, ó, como vocês podem ver, tá vendo? Os alvéolos eles têm essa paredezinha, né? Entre um alvéolo e outro, eu tenho uma estrutura que eu chamo de parede ou septo interalveolar. Então, aqui eu tenho um septo interalveolar,
que eu tenho um septo interalveolar entre esse alvéolo e esse. Aqui eu tenho outro septo interalveolar entre esse e esse, tá? E essa paredezinha, apesar de fininha, como vocês estão vendo, ela é formada por duas camadas de epitélio simples pavimentoso separada por tecido conjuntivo com uma rica rede de vasos capilares. Então, ó, aqui eu tenho um alvéolo, eu tenho o epitélio simples, né? Aqui, como vocês podem ver, um epitélio simples que está repousado sobre uma lâmina basal. Eu vou ter vasos sanguíneos. Veja que o vaso sanguíneo ele é um epitélio simples pavimentoso também fica, né, revestido externamente ali, né, fica apoiado sobre uma lâmina basal. Eu tenho aqui um outro epitélio do outro alvéolo, um epitélio simples pavimentoso repousado sobre uma membrana, uma lâmina basal também, tá certo? Então, né, a parede, né, do alvéolo, ela é formada justamente, né, ela é bem fininha, mas ela tem ali um epitélio simples pavimentoso de um alvéolo, um epitélio simples pavimentoso de outro alvéolo, e no meio deles eu tenho vários vasos sanguíneos, tá certo? É justamente assim que a troca gasosa vai acontecer. O oxigênio vai sair do interior do alvéolo, né? E vai onde? Vai para o vasinho, né? E o gás carbônico vai fazer o sentido inverso. Beleza? Aqui a gente consegue ver, né? Os vasozinhos sanguíneos, ó, capilares são bem pequenininhos, né? Isso vermelhinho são as hemácias, são os glóbulos vermelhos ali do sangue, tá certo? Então lembrar disso daí. E esses alvéolos, são estruturas que se comunicam, tá? Eu tenho um poro, né? Justamente para que quando eu inspire, né, quando eu encha meu pulmão de ar, né, o ar chegue aqui e consiga passar, né, por esses poros, garantindo, né, justamente uma expansão adequada e uniforme desses alvéolos, né, para garantir uma oxigenação satisfatória ali do sangue, tá? No septo interalveolar eu tenho algumas células, então eu vou ter pneumócitos do tipo 1 e do tipo 2, macrófagos alveolares, que geralmente ficam dentro ali do lúmen, tá, do alvéolo, e as células endoteliais que vão estar revestindo os vasos sanguíneos. Então, aqui eu tenho o lúmen de um alvéolo, como vocês podem ver, tá certo? Então, revestindo ali o alvéolo, eu tenho células mais achatadinhas, né, que são os pneumócitos do tipo 1, e tem outras células que já são mais redondinhas, que é o pneumócito do tipo 2. No interior, eu posso encontrar macrófagos. Entre um alvéolo e outro, eu vou encontrar o que? Vasos sanguíneos. O vaso sanguíneo ele é revestido internamente por células endoteliais, né? Células pavimentosas, como vocês podem ver, achatadinhas, né? E estão repousados sobre uma, né, lâmina basal, tá certo? Então veja que entre um alvéolo e outro, eu tenho, né, essas estruturinhas que eu acabei de comentar, né, aqui em cima também com vocês, beleza? Então, ó, aqui a gente consegue ver essa célula. Veja o pneumócito do tipo 2, é uma célula mais redondinha, o núcleo é mais redondo. Veja o pneumócito do tipo 1, como o núcleo ele é mais achatadinho, né? O pneumócito tipo 1 ele vai revestir todo o alvéolo, e o pneumócito do tipo 2 a gente vai ver que tem uma função, né, muito importante aqui também, tá? Os pneumócitos do tipo 1, que são essas célulazinhas mais achatadinhas, né, que estão revestindo ali os alvéolos, né, são células, né, que são muito aderidas, né, esses pneumócitos eles ficam bastante aderidos uns aos outros, né, por meio de desmossomos, de junções de oclusão, para impedir justamente a entrada, né, de fluido, né, ali no alvéolo. Beleza? A gente vai ver, né, lá na patologia, a gente vai falar de, por exemplo, o edema pulmonar, né, onde a gente vai ter extravasamento de fluido para cá. E imagine essa região que é para estar vazia, cheia de líquido. Como é que o processo respiratório, a troca gasosa vai acontecer? Tá certo? Então, os pneumócitos do tipo 1, eles ficam bastante aderidos uns aos outros por meio de junções de oclusão e de desmossomos, justamente para impedir a entrada de fluido tecidual nesses alvéolos, né, que poderia acabar comprometendo essas trocas gasosas. Beleza? E os pneumócitos do tipo 2 são essas células que têm um núcleo mais redondinho. E aí, essas células, elas têm um citoplasma, né, gente, que tem vários vacúolos, é um citoplasma bastante vacuolizado, parece uma espuminha, né,
né, dentro do citoplasma, tá certo? E aí essas células, elas são muito importantes porque elas têm, né, no citoplasma dela uma estrutura que a gente chama de corpos multilamelares. O que é isso, gente? Ó, são essas estruturinhas aqui, ó, várias lamélulazinhas, tá vendo? Ó, várias lamélulazinhas, são os corpos multilamelares. Esses corpos multilamelares, eles produzem, né, uma substância que a gente chama de surfactante, né, que vai garantir justamente reduzir a tensão superficial dentro do alvéolo e acabar que eles evitar, né, na verdade, que eles colapsem, né, durante o processo ali de respiratório, tá certo? E é muito importante vocês compreenderem o seguinte, aquelas crianças que recém-nascidos que nascem, né, de forma prematura, geralmente, né, não conseguem produzir quantidade adequada de surfactante, né? Isso acaba gerando o que a gente chama de síndrome da dificuldade respiratória do recém-nascido, ou doença da membrana hialina. Isso é muito comum, né, ali naquelas crianças que nascem de forma prematura, tá? Então você não tem a produção dessa substância surfactante e isso acaba, né, prejudicando, né, essa capacidade aí respiratória, porque o surfactante, essa substância, ela vai ter um papel importante para evitar, né, que esses alvéolos eles acabem, né, se colabando, né, que eles se colapsem mesmo durante o processo respiratório, beleza? Então, lembrar disso daí, né, que o pneumócito tipo 2, ele possui vários, né, vacúolos ali citoplasmáticos, possui aqueles corpos lamelares e o núcleo é mais redondinho. São os pneumócitos do tipo 2 que produzem o surfactante essencial para que durante o processo de respiração, né, os alvéolos consigam se inflar, né, e depois, né, que eles acabem murchando, né, você não tem ali o colabamento deles, beleza? E dentro ali do pulmão, né, dentro dos alvéolos, eu posso encontrar macrófagos, tá? Tanto no septo interalveolar, quanto no interior ali do alvéolo. E o que é que esses macrófagos fazem? Os macrófagos são células que têm uma capacidade de fagocitose. Então, partículas estranhas de poeira, de micro-organismo, tá certo? Vão ser fagocitadas por essas células e eliminadas. Eles também renovam o surfactante. O surfactante vai sendo produzido pelo pneumócito do tipo 2, né? Vai sendo lançado aqui na superfície do alvéolo, né? E vem o macrófagozinho e vai, né, fagocitando e eliminando esse surfactante, né, para ser constantemente renovado, tá? E garantir um processo de respiração de forma satisfatória. Então, aqui a gente vê, ó, um alvéolo, outro alvéolo, a gente vê o septo interalveolar e a gente consegue ver essas célulazinhas no interior dos alvéolos, ó, que nada mais são do que macrófagos. Qual é a função dos macrófagos? A gente acabou de comentar. Fagocitose de partículas, né, estranhas, de micro-organismos e promover essa renovação aí desse material surfactante que é produzido pelos pneumócitos do tipo 2. Aqui a gente vê vários macrófagos, ó, dentro, né, dos septos alveolares, tá? Conferindo, né, garantindo, né, o funcionamento, né, contribuindo, né, geralmente para o funcionamento adequado aí, né, desse processo. E, né, a barreira hematoaérea. Então, a barreira hematoaérea, gente, é uma barreira que vai ser composta, né, pelo citoplasma do pneumócito tipo 1, a lâmina basal, onde essa célula repousa, né? A lâmina basal da célula endotelial, né, do vaso sanguíneo, e o citoplasma da célula endotelial. Então, aqui, ó, a gente consegue ver no septo interalveolar, entre um alvéolo e outro, a gente tem essa região aqui, tá? E aí, o que é que eu tenho? O que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, o citoplasma do pneumócito do tipo 1, certo? Esse pneumócito ele fica repousado, né, em cima de uma lâmina basal. Aqui eu tenho a célula endotelial, né? A célula que reveste o vaso sanguíneo e ela também fica, né, em cima de uma lâmina basal, tá? Então é importante vocês compreenderem isso. A barreira hematoaérea, né, é essa região mais fininha do septo interalveolar que é formada pela membrana do pneumócito tipo 1, pela
pelo citoplasma do pneumócito tipo 1, citoplasma do endotélio e as duas lâminas basais, né, fundidas, né? Porque aqui o vaso sanguíneo é um epitélio simples pavimentoso, o epitélio fica em cima de uma lâmina basal. Aqui o pneumócito do tipo 1 é epitélio simples pavimentoso e ele fica o quê? Em cima de uma lâmina basal. Essas lâminas basais fundidas aqui. Então é isso que vai acontecer, tá? O oxigênio consegue se difundir do alvéolo pro, né, interior do vaso sanguíneo, né, e vai se ligar ao ferro que está presente lá na hemoglobina da hemácia para poder ser transportado, e aí o gás carbônico vai ser liberado, né, e aí a gente consegue eliminar esse gás, tá? A troca gasosa acontece, né, justamente aqui, ó, nessa barreira que a gente chama hematoaérea, composta por essas estruturinhas que a gente acabou de falar. Então é isso que vai acontecer. O oxigênio inspirado consegue se difundir, né, se liga ao ferro presente lá nas hemácias, né, nas hemoglobinas, né, e aí ela vai ser o quê? Vai ser transportado para todos os tecidos do nosso corpo. Perdão, era o sentido oposto, né? E o gás carbônico, né, ele vai ser eliminado, o dióxido de carbono, tá certo? Então, só para vocês conseguirem, né, lembrar disso daí. Aqui eu tenho, né, o citoplasma do pneumócito tipo 1, né, o citoplasma da célula endotelial e essa porção mais clarinha aqui no meio, né, as lâminas basais, tanto do endotélio quanto do pneumócito do tipo 1 que ficam fundidas. O que é que vai acontecer? O oxigênio consegue se difundir para o lúmen do capilar e o gás carbônico faz o sentido contrário para garantir essas trocas gasosas de forma efetiva. A gente consegue ver essas imagens, né, em microscopia eletrônica também lá no Histology Guide, certo, gente? Vocês ficam muito presos, né, no estudo do ponto de vista de HE. Esquece que lá eu tenho também uma seção específica com fotomicrografias eletrônicas. E aí a gente consegue ver claramente isso daqui, tá? É uma estrutura mostrando o lúmen de um alvéolo. E aqui a gente consegue ver, ó, em verde o citoplasma, né, do pneumócito tipo 1. Aqui a gente tem, né, o citoplasma da célula endotelial. E em rosa, as duas, né, lâminas basais fundidas. Então é isso que vai acontecer. O oxigênio aqui, ó, se difunde para o interior, né, o CO2 se difunde de volta para o, né, pro alvéolo para que essa troca gasosa ela aconteça. E lá eles colocam essas porções coloridas indicando o que é o que. Aqui a gente tem uma hemácia e depois você pode observar, né, sem a coloração mesmo, né, para ver se você consegue, né, eles usam essa ferramenta que é bem didática para identificar o que é que você está vendo, tá? Então, deem uma analisada lá, né, e vejam essa seção também, não fique só analisando em HE não, beleza? Então era basicamente isso que eu tinha para conversar com vocês, gente. Mais uma vez, usem lá o livro do Junqueira e Carneiro e também o do Ross, tá certo? E qualquer dúvida, entre em contato, mande e-mail, mensagem no grupo, tá? Para que a gente consiga sanar todas as dúvidas de vocês, tá? Muito obrigado.